Olá, boa tarde a todos e todas. Espero que todos estejam bem com a pandemia. Sou o professor Márcio Gazola, aqui da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, campus de Pato Branco, onde eu atuo nos temas aí da agroecologia, produção orgânica, alimentação saudável também, junto ao programa de pós-graduação em desenvolvimento regional, nível de mestrado e também doutorado. Também sou um dos pesquisadores que integram a equipe da plataforma do projeto OBEMA, junto à URGS, que a gente tem desenvolvido essa plataforma com vários conhecimentos sobre mercados, alimentos orgânicos, análises econômicas. Eu, juntamente com o professor Marcelo Badejo, hoje da FURG, queremos mostrar para vocês, em torno desses 20 minutos, nesse mini vídeo, nessa mini aula que a gente vai dar, um método em que é possível vocês fazerem avaliação econômica e de mercados de alimentos orgânicos. Basicamente, por um lado, olhando custos de produção e, por outro lado, olhando a questão do valor agregado que você consegue obter com esses alimentos. Então, metodologicamente, eu vou explicar para vocês rapidinho, na metade desse tempo, um pouco a teoria sobre isso, como se calcula o valor agregado e os custos. E o professor Marcelo Badejo, num segundo momento, entra com um exemplo prático de cálculos para vocês terem uma noção nesse sentido de como operacionalizar esses conceitos na prática. Então, iniciando, basicamente, essa metodologia de cálculo, ela vem, a fonte teórica dela é da teoria geral dos sistemas, onde você entende que você tem vários sistemas integrados em redes na sociedade. Então, vocês têm sistemas políticos, tecnológicos, econômicos, sociais, e um desses sistemas que a gente tem a nível de local, de região, é o sistema agrário. Bom, dentro desse sistema agrário, a gente pode dizer que tem subsistemas. Cada propriedade familiar, por exemplo, de agricultor familiar, ecológica, que é o que mais a gente tem estudado, seria um subsistema dentro desse sistema agrário. Então, a gente faz essa avaliação tendo essa ideia teórica de vários sistemas e subsistemas conectados e em redes, interagindo mutuamente na sociedade. Então, a raiz teórica é um pouco isso. Como tem algumas fórmulas para a gente poder fazer esse cálculo, eu gostaria de mostrar para vocês um pequeno slide que eu fiz no computador para conseguir explicar para vocês esse método um pouco aí. Então, para vocês entenderem, poderem talvez copiar e anotar as fórmulas. Então, basicamente, é esse slide aqui que eu queria mostrar para vocês, em que dá sequência metodológica e de passos para você obter o valor agregado ecológico de um alimento, uma propriedade familiar, né? Então vejam, é um método que basicamente ele parte de algumas variáveis, né? Você tem que, para calcular o valor agregado, você tem que ter a produção bruta e dela você desconta o consumo intermediário e a depreciação, né? Aí depois o valor, você pode trabalhar também com esse valor agregado, trabalhando parcelas como valor agregado bruto, o líquido, e aí no final a RAI que aparece aí seria a renda agroindustrial, né? Que ainda desse valor agregado você descontaria o DVA, que eu vou explicar cada uma dessas formulazinhas e o que significa cada um deles, né? Mas eu gostaria que vocês visualizassem aqui para poder talvez anotar e compreender melhor, já que não é fácil assim à distância explicar esse tipo de metodologia, né? Então vejam, você tem um valor agregado que basicamente é parte do quê? Da produção bruta, né? O cálculo dele. Então você tem que fazer preço vezes quantidade de tudo que você vendeu na tua propriedade rural, no teu sistema ecológico. E também outras rendas que você tem, por exemplo, se entra uma renda de pluriatividade, uma renda de não agrícola, né? Uma renda de uma política pública, por exemplo, fez um Pronaf Agroecologia, por exemplo, isso é renda que entra, e outras rendas, arrendamentos, enfim, né? Entra também como produção bruta, né? Para você achar o valor agregado bruto, você desconta
o que aparece aí como CI é consumo intermediário, que nada mais é do que o valor de todos os insumos, acho que vocês já puderam anotar, né? O valor de todos os insumos que entram no processo de produção. Então, por exemplo, medicamentos, rações, no caso dos animais, adubos, fertilizantes, corretivos de solo, óleo combustível para trator, esses outros insumos no caso das lavouras. Então você desconta isso, né? Então, uma primeira parcela bruta do valor agregado, você faz essa produção bruta menos o consumo intermediário, ou seja, você tem o bruto, você tirou aí basicamente, usando outra terminologia, os custos variáveis. Então você tem o bruto do sistema produtivo, tá? Se a gente quiser ter um valor agregado líquido desse custo ainda, dessa produção bruta, além de tirar o consumo intermediário, você tem que tirar a depreciação. Então, a depreciação, como é que você tira? Calculando a perda de valor devido ao uso, devido ao passar do tempo, de tudo que tem capital fixo. Então, máquinas, construções, alguns tipos de animais, por exemplo, a vaca leiteira, se for trabalhar em sistema orgânico, ela perde o valor a partir do avanço da sua vida útil. Também equipamentos, tratores, né, pequenos implementos, roçadeiras, são exemplos de coisas que vão perdendo o valor com o passar do tempo. Então, a essa perda de valor a gente chama de depreciação. Então, se a gente quiser ter o valor agregado líquido, além do consumo intermediário, você ainda tem que tirar as parcelas somadas todas dessa depreciação que você tem das unidades produtivas, né? Então, você tem um valor agregado líquido, né? Bom, se ainda eu quiser aí transformar, além do bruto, ter o líquido, aí se eu quero saber realmente a renda, que é o que realmente sobra limpo ao final, sem nenhum custo nesse caso aí, eu ainda tenho que tirar o DVA. Essas 3 letrinhas juntas quer dizer o significado de divisão do valor agregado, que é o quê? É aquela parcela de custo que o agricultor tem, que ele divide com um terceiro parte de sua renda, ou parte do seu valor agregado. Então, ele divide com impostos ou com pagamento de salários e outras taxas que ele paga para o Estado. Então, por exemplo, o ITR é um exemplo de taxa que entra aí no DVA. O salário de um veterinário, de um agrônomo, de um outro profissional ou ajudante contratado que ele tenha trabalhador na sua propriedade, também entraria aí como no DVA. E outras taxas, por exemplo, o pessoal que tem agroindústria orgânica, taxas sanitárias, taxas de licenciamento, IPVA do caro, se o caro é usado também no sistema produtivo, né? Enfim, são taxas e salários que é pago ou para o Estado ou para terceiros que os ajudam, né? Então vejam, para a gente ter a renda agroindustrial ou a renda agrícola final desse sistema produtivo, você tem que, a partir da produção bruta, você tira o consumo intermediário, você tem um valor agregado bruto, você tira a depreciação, você tem um valor agregado líquido. E se você quer a renda realmente limpa, que você sobra ao final de todo o teu processo de trabalho, ou ano agrícola, se você for calcular ano civil, desculpe, janeiro a dezembro, você tira ainda essas taxas e impostos. Então, você tem a chamada renda agrícola, né? Então, é interessante essa metodologia de cálculo, porque você pode fazer ela calcular por hectare, calcular por produto, calcular per capita. Então, por um lado, você consegue ter esses 3 conjuntos de custos, por exemplo, consumo intermediário, depreciação, DVA e o custo total também, somando esses 3, você tem o custo total por unidade área, per capita ou por produto. E por outro lado, você pode ter a produção bruta ou valor agregado bruto, valor agregado líquido ou até a renda per capita por área. Então você consegue espacializar isso, saber por superfície, saber cada pessoa que, por exemplo, adicionou ou custou no sistema produtivo. E outros indicadores técnicos e econômicos você consegue fazer. Então é um método bastante interessante em que a gente consegue realmente medir a agregação de valor que existe nesses alimentos e produtos ecológicos. Então agora, num segundo momento, o professor Marcelo Badejo vai explicar para vocês justamente um exemplo de como se faz isso na prática. Obrigado e um abraço a todos. Olá pessoal,
Meu nome é Marcelo Bader, sou professor da FURG, parceira do OBEMA e do NEA, né, desde a primeira edição. A minha área de pesquisa é agregação de custo e valor. Eu estou aqui hoje para apresentar para vocês, como o colega Márcio já falou, um pouco de uma discussão do que a gente fez na primeira etapa do projeto NEA, que a gente analisou a viabilidade econômica, né, dos empreendimentos das agroindústrias de produtos orgânicos na região de Porto Alegre. O projeto ele foi mais abrangente, mas nós dividimos as equipes em duas, uma mais na região oeste, Frederico Westphalen, onde os colegas então da UFSM se encarregaram, né, o Márcio e os demais colegas, e hoje o Márcio está na Universidade do Paraná. Então, URGS e FURG ficaram com essa região mais próxima aqui de Porto Alegre. Tá? Que a amostra, agora eu vou mostrar para vocês, a amostra das agroindústrias ela não foi aleatória, selecionada aleatoriamente, ela foi uma indicação de técnicos do setor como sendo as empresas mais relevantes assim, para um estudo dessa região. Vamos lá. Então, o que nos inquietou, né, no momento da elaboração do projeto, da primeira versão do NEA, era saber se a produção de produtos orgânicos ela é viável economicamente. Né? A gente sabe que a demanda é plena. Se todo mundo tivesse a oportunidade, optaria por comer principalmente produtos sem agroquímicos. E por que essa oferta não acompanha a demanda? Né? O que está acontecendo? Será que não é viável economicamente? Então, isso que era assim, a nossa motivação inicial. Responder essa pergunta e conseguimos responder, né? Sim, nos 12 casos estudados era viável, né? 3 casos ficaram com alguma incongruência ou faltando alguma documentação e foram descartados no final, mas todos acompanhavam a lógica e a média, né, dos outros 9 casos. Então não houve prejuízo para o geral da análise da região da Grande Porto Alegre, que é a principal produtora aqui do Rio Grande do Sul, né, de produtos ecológicos, orgânicos. Então aqui em cima é o que o Márcio falou para vocês, né, do método que a gente utilizou. Então a gente calculou o valor agregado bruto, valor agregado líquido, a renda agroindustrial. Então eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso aí. Optei por apresentar os slides e não apresentar meu rosto, para não ocupar espaço na apresentação. E logo mais a gente vai se conhecer possivelmente no curso de capacitação. Então é isso aí. Então aqui só para vocês terem uma ideia da área das propriedades dos empreendimentos, eu estou chamando aqui, né, são sistemas agroindustriais ecológicos. Então eu peço que vocês prestem atenção nesses 2 exemplos, que são 2, a gente tem pouco tempo aqui hoje. Eu vou falar basicamente de 2 que são interessantes, 2 casos. Todos os casos são muito interessantes, mas levaria muito tempo para discutir um a um, ou grupos deles. Eu vou falar sobre 2 principalmente. O primeiro, de 5,5 hectares, que de fato ele tem 1,5 hectare e arrenda outros 4. Né? Então a produção que vem desses 4, como não é ele que produz, ele arrenda, no caso é um parreiral, né? 2 hectares de parreiral de um produtor e 2 hectares de parreiral de um outro pequeno produtor, que produzem de forma orgânica e vendem para ele essa produção. E vou falar para vocês
do empreendimento 9 também, rapidamente, para vocês verem a diferença de área entre essas duas. Nesse caso 9 aqui é uma propriedade que produz mandioca descascada e congelada, considerada orgânica pelos técnicos da Emater e da prefeitura, porque ele não usa nenhum agroquímico além de adubo e calcário na terra. Ele arrenda também, esses 56 hectares ele tem para produção de gado, né, que ele faz semi-confinado com o resíduo do descasque da mandioca. Também a remuneração da mão de obra para o descasque da mandioca, é feito com base na troca por resíduo também, não tem desembolso. Então isso é muito interessante, né, nas propriedades todas, que eles têm custos baixíssimos no que se refere a desembolso, né? A lógica da produção agroecológica é a produção dos insumos dentro da propriedade, então algumas aqui a gente viu que praticamente não tem entrada de insumos externos, o adubo, o controle fitossanitário, é tudo feito com produtos internos da propriedade, o que torna esses dados muito perenes, não se desatualizam tanto, não flutuam tanto em relação ao dólar, né, e o valor das commodities. Então é um trabalho bem interessante. Então os resultados, né, desses estudos, uma coisa que a gente imaginava assim, a diferença de uma região para outra em relação à formalização, né, e certificação. Podia ser um empecilho, um custo muito alto. Por que algumas empresas não se formalizavam e não se certificavam como orgânicas? Nesses casos que a gente estudou aqui, todas são formalizadas, né? Poucas são certificadas e não certificam porque não sentem a necessidade, porque são reconhecidas como, né, produto colonial, produto da agricultura familiar, e eles acreditam que não haveria grandes benefícios em certificação de orgânico. Tá? Outra coisa interessante, eu estou destacando sempre a propriedade 1 e a propriedade 9, né, que 52% da matéria-prima beneficiada na propriedade 1, empreendimento 1, vem de fora, né, e nada na propriedade 9. Né? Vamos ver se isso tem alguma relação com o resultado. Né? Isso aqui é só para a gente ver como essa primeira propriedade está deslocando a mão de obra que antes era usada só para a produção de matéria-prima para outras atividades, por exemplo, como comercialização. Isso aqui é muito interessante. O perfil deste produtor é completamente diferente do perfil deste produtor que cria gado e planta mandioca a vida toda. Esse produtor aqui, ele veio de uma vida da indústria, né? Ele tinha propriedade, mas trabalhava na indústria, depois terceirizando mão de obra para a indústria, então ele tem um tino comercial e um tino administrativo diferenciado dos demais, pode-se dizer. Ele passa uma grande parte do tempo comercializando o produto. Então, ele mesmo diz, a minha vida final de semana é acordar cedo, e eles têm uma feira de produtores perto da estrada, e ele e a esposa dele passam o dia nesse, não sei se é um barracão, né, que eles chamam, o que pode nos levar a um questionamento se a mão de obra, sendo um fator restritivo, né, disponibilidade de mão de obra, para o produto ser considerado de agricultura familiar, se essa mão de obra sendo deslocada mais a jusante, mais para o final da cadeia, se ela está agregando mais valor do que
trabalhando na produção primária, né? Colhendo mandioca, ou plantando mandioca, ou tratando das invasoras, né? Então aqui alguns resultados, né? Que a gente pode ver assim, a renda agroindustrial. Observem a renda agroindustrial da propriedade 1 em relação à propriedade 9. Impressionante, né? E olha a área, 10 vezes maior. Né? Então é uma coisa a ser observada e pensada. Quais são as estratégias desse produtor em relação a esse produtor? O que está faltando num, o que está faltando no outro? Esse aqui, eu diria para vocês que ele tem aproximadamente 20 produtos ou mais diferentes. Então, no 1,5 hectare que ele tem na propriedade dele, ele tem um pomar e ele industrializa todas as frutas do pomar dele. Faz geleias e vende em potinhos pequenos nessa feira. Esse aqui vende basicamente toda a mandioca descascada e congelada por programas de aquisição da agricultura familiar, né? Tanto para merenda escolar como para outros destinos. Então vamos adiante. Uma coisa bem interessante que eu fiz questão de mostrar para vocês esse slide, né? Então aqui quando a gente olha a renda agroindustrial per capita, né? Então nessa propriedade é o pai, a mãe, o filho e a nora. Olha quanto que dá a renda per capita anual, né? Então é uma renda muito alta. A gente confirmou com eles os dados, eles disseram, não, é isso aí, eles estão comprando terra. Eles não gastam esse dinheiro todo, mas estão comprando terra, né? Em outra região, onde a terra é mais barata, inclusive, longe da região metropolitana, mas investindo também em gado com um valor diferenciado, um gado diferenciado. Aqui vocês vejam como não é ruim, apesar de ser diferente a renda bruta, quando ela vai para o per capita, é uma renda boa, né? E uma renda média de todas as propriedades também considerada boa, né? 80 mil reais por ano por pessoa envolvida na propriedade, na agroindústria, né? É bastante interessante. Então a gente pode concluir que a atividade é viável, né? Ela remunera, né, os seus trabalhadores, as pessoas envolvidas na produção, muito bem, né? E pode ser um incentivador para novos entrantes